Fala pessoal, GM Evandro por aqui e voltamos com um episódio novo aqui da nossa série, nosso desafio de partidas rápidas no chess.com, as partidas de 10 minutos. Esse que é o episódio 65 da série e nosso rating é de 1856. Bora ver o que vai rolar aqui nesse nosso episódio de hoje. Inclusive, tô aqui nessa faixa aqui entre 1800 e 1900. Me diz aí, eu tô na sua faixa de rating, qual que é o seu rating aí no chess.com nas partidas rápidas? Me conta aí nos comentários para eu saber qual que é o seu rating e te dando algumas dicas aqui também do que fazer em cada uma das faixas, tá? Aqui eu tô dando algumas dicas, especialmente nessa faixa dos 1800, mas no geral elas acabam servindo para outras faixas de rating também, beleza? Mas deixa aí nos comentários para eu saber. E bora começar aqui essa nossa partida de hoje. Então vamos começar jogando E4. E aí, será que joga o Gambito Morra de novo? Ou joga alguma outra variante aqui na siciliana? Vou jogar com o cavalo F3. Vamos ver aqui o que ele pretende jogar. Qual siciliana que ele pretende jogar? Então ele tá jogando com E6. De novo eu posso jogar com D4, abrindo a siciliana. Posso pensar em jogar algum gambito ou não. Mas eu vou jogar aqui uma variante que era a variante favorita do Bob Fischer, né, que é uma variante bem interessante para os jogadores de ataque. Ela serve contra a francesa também, que é o ataque índio do rei. Então, não sei se você já conhece aí o ataque índio do rei. Ele surge depois do lance D3 e as brancas vão jogar como se fosse uma defesa índia do rei. Aquela mesma formação de índia do rei, fazendo o fianqueto do bispo. Eu vou jogar aqui com G3, bispo G2, roque e talvez cavalo de BD2 ou dama E2, dependendo do que vai acontecer. Mas o que é o essencial aqui para que aconteça essa abertura, o ataque índio, é o fianqueto do bispo, né? A mesma estrutura de defesa índia do rei, né? Bom, vamos ver como que ele vai reagir aqui contra o ataque índio. O ataque índio ele funciona bem, especialmente contra essa siciliana com E6 e francesa, porque muitas vezes o branco vai jogar com E5. Mas olha, aqui ele já jogou E5 impedindo o meu E5, né? Vai cair numa posição um pouquinho diferente agora das posições normais de ataque índio, né? Bom, eu joguei aqui com o bispo G2, ele fez cavalo F6, vamos rocar. Então esses primeiros lances você vai fazer praticamente sempre num ataque índio. Agora eu posso jogar com C3 com o objetivo de fazer D4. Aqui já é um pouco diferente do ataque índio normal, porque ele fez esse lance, o E5, né? Então os planos vão ser um pouquinho diferentes aqui. Eu joguei com C3 podendo fazer o D4, só que eu não consigo fazer o D4 ainda, então vou jogar um torre E1. Agora eu posso pensar em fazer esse lance. E o torre E1 ele também acaba dificultando o D5 das pretas. Aqui é uma índia do rei com cores invertidas. Então, de repente, se você joga índia do rei, você vai sentir que você está jogando uma índia do rei aqui, só que de brancas, né? Então, em algum momento, ele vai preparar aqui um H6, torre E8, tentar fazer um D5 e vai surgir essas posições tipo índia do rei. Bom, estou pensando aqui se eu ainda jogo para fazer o D4 ou não. Ou se eu jogo para manobrar uma peça aqui, um cavalo para E3, por exemplo. Bom, esse pode ser um plano interessante. Eu vou jogar aqui com um cavalo A3, que eu tenho a ideia de levar esse cavalo para C4. E depois esse cavalo ele pode chegar aqui em E3, por exemplo, cavalo C4. Porque um plano estratégico que é interessante nessa posição é o seguinte. Primeiro, vamos notar que existe uma casa fraca aqui em D5. Então, a casa D5 ela não pode mais ser defendida por peões. Vamos lá, aula de estratégia aqui. O que é uma casa fraca? É uma casa que não pode mais ser defendida por peões. Então, a casa D5 ela se tornou uma casa fraca. Eu posso tentar ocupar essa casa fraca com uma peça. Por exemplo, levar um cavalo para E3 e para D5. Só que ele já tem uma peça defendendo a casa D5. Então, qual seria um plano estratégico legal nessa posição? Jogar bispo G5, trocar pelo cavalo, eu troco a peça que defende a casa D5, ele vai tomar, e depois eu jogo cavalo E3 e cavalo D5. Aí meu cavalo vira um monstro ali em D5, o cavalo fica muito forte, muito bem colocado, e ele não consegue expulsar o cavalo dali. Só que meu adversário ele sacou o meu plano já, ele jogou H6, impedindo aqui o bispo G5. Então vamos ter que mudar os planos.
Eu vou jogar cavalo E3, que era a ideia. E agora eu vou tentar levar o cavalo para F5, jogando agora um cavalo H4. Que eu tenho os dois cavalos controlando aqui essa casa. Eu posso jogar um cavalo F5 e de repente começa a ter uns temas táticos aqui na ala do rei. Tem uns temas em H6 ou G7, por exemplo. Dá para até pensar em voltar a torre para F1 para jogar F4. Esse também pode ser um plano aqui na posição. É um plano bem típico nessas posições de ataque índio, quando o preto ele joga com E5. Inclusive tem uma partida do Fischer mesmo, assim. Tem uma partida do Fischer jogando uma estrutura muito parecida com essa, em que acontece o E5. Só que o Fischer ele foi para outro plano. Ele conseguiu jogar o D4, trocou em E5. Ele jogou um pouco diferente, né? Bom, ele jogou esse cavalo D7 que eu não gosto muito, porque ele parou de controlar D5. Agora meu cavalo vem para F5, que era o plano. Inclusive o cavalo parou de controlar a casa G4. De repente eu posso jogar um dama G4, que é uma ameaça aqui já, que ele precisa ter cuidado. Um dama G4 aqui ameaçando mate em G7, ameaçando um cavalo por H6 também. Inclusive, eu não posso jogar dama G4 agora. O que ele vai fazer? Porque dama G4, G6 é muito ruim. O que você pretende fazer contra a dama G4? Porque bispo G5 eu faço H4. E ameacei mate. Se bispo F6 eu tomo em H6. Se G6 eu acho que eu não vou poder tomar em H6 por conta de rei G7. Talvez eu possa, inclusive. E volto sacrificando o cavalo aqui. Bom, se ele jogar G6, eu penso se eu vou jogar cavalo por E7, simplesmente explorar as fraquezas nas casas pretas que vão surgir depois de G6, ou se eu jogo um cavalo para H6 e volto o cavalo para F5, sacrificando a peça. Os dois lances eu acho que são jogáveis aqui. Vamos ver o que ele vai fazer para defender esse mate. Bom, vamos calcular o G6. Eu acho que ele vai jogar com G6 aqui. Cavalo por H6 cheque, rei H7. E aí, nesse momento, depois de rei H7, estava pensando em voltar esse cavalo para F5. Peão toma, e aí peão toma. Bispo D7. E agora eu vou ter um... Estranho isso aqui, hein? Se eu jogar H4... Porque agora G6 eu tô tomando. E... Cavalo toma. De novo vem outro cavalo, continua com os temas de mate. De novo esse G6, tenho vários lances aqui, posso tomar em H6. Acho que aqui ele ficou perdido já, hein? Caramba, esse ataque índio foi muito tranquilo. Foi só passando pecinha ali, pecinha aqui, o jogo de manobras. E aí já tá perdidaço aqui já. Bispo toma H6. Ele vai ter que entre... Nossa, que lance é esse? Toma, em G7. Ameacei dama H5, dama H8 mate. Não pode tomar em G7 que leva dama por G7 mate. E vai ter que abandonar. Que não tem como evitar, né? Se torre G8, dama H5 mate já. Tá aí, ó. Uma das vantagens de você conhecer aí estratégia é que às vezes você ganha uma partida estrategicamente, assim, sem muita firula, sem golpe tático, sem nada. Só vai colocando as pecinhas nas casas ideais e de repente teu adversário tem que abandonar já. Vamos dar uma olhada aqui na revisão dessa partida. Vou colocar aqui na revisão, vamos ver o que aconteceu segundo o Stockfish. Então, vamos tirar aqui. Bom, ele deu aí 95.4 de precisão, 67.3 ali para o meu adversário. E agora vamos passar aqui com o Stockfish, vamos ver se ele aprova as ideias, as nossas ideias aqui nessa partida. Então joguei um ataque índio do rei, a abertura favorita aí do Bob Fischer, né? Não sei se você gosta aí das partidas do Bob Fischer, é fã do Bob Fischer também. Ele é o meu jogador favorito. Inclusive me diz aí qual que é o seu jogador favorito, se é o Fischer, se é outro campeão mundial também. Mas eu sempre gostei muito das partidas do Fischer porque ele tem esse estilo
mais dinâmico, né? Um jogador que ele consegue combinar ali tanto o jogo posicional quanto esse jogo mais dinâmico, o jogo de ataque. É um jogador, assim, o principal nome jogando com a iniciativa, né? O Fischer era uma máquina jogando com a iniciativa. Bom, e aí joguei essa abertura aqui, a abertura do Fischer, ataque índio, ele fez esse E5, que deixa aí a casa D5, eu joguei bispo G2, por enquanto tudo normal aqui, joguei com C3, ele tá gostando desse cavalo C3 para já colocar o cavalo lá em D5, é uma ideia, né? Poderia jogar isso, cavalo C3, cavalo D5, cavalo D2 para cavalo C4, mas eu quis ir para esse plano de C3 e D4 primeiro. Ele rocou torre 1, D6, cavalo A3, né? Até aqui tudo normal. Bispo G4 eu acho que não é o ideal, que esse bispo vai perder tempo, como aconteceu na partida, porque uma hora vai chegar o meu cavalo em E3 e ele tem que voltar. Mas até aqui estava tudo mais ou menos ok na partida, né? Ele está só dando uma leve vantagem, fala que o lance é cavalo H4 mesmo. E aqui que meu adversário começou a errar, né? Aquele lance que eu não gostei, o cavalo D7, porque aí eu entro com o cavalo F5 já... O cavalo fica muito forte e já tem ameaça de dama G4. Ele ignorou, jogou o cavalo B6. Olha, em 2 lances ele ficou perdido aqui já. Dama G4, a posição já é muito difícil de jogar. O computador ainda dá aqui bispo F6 como o melhor lance, mas já sacrificando um peão. Não é nem sacrificando, é entregando aqui um peão para não perder, né? E aí ele jogou bispo G5, H4. Aí esse também interroga. E aqui acabou a partida, né? A partida foi bem limpa essa aqui, bem redondinha, assim. Foram 2 erros aqui dele que já decidiram, né? A partida, ele tirou o cavalo que defende o rei, levou o cavalo lá pra ala da dama. E as minhas peças chegaram, né? Foi muita peça ali na ala do rei, aqui já não dá pra defender as ameaças, né? Bom, me diz aí o que você achou dessa partida, se você curtiu essa abertura, o ataque índio do rei. Eu já cheguei a jogar algumas partidas de desafio com o ataque índio do rei também, mas eu acho que eu nunca trouxe um vídeo aqui pro canal, de repente eu posso trazer um vídeo aqui explicando mais sobre essa abertura também. Bom, deixa aí nos comentários o que você achou, se você gostou, deixa um like aí no vídeo, isso ajuda bastante o canal, e a gente se vê no nosso próximo episódio aqui do nosso desafio, beleza? Então vamos lá, vamos encerrando por aqui, até a próxima.